Danado tanto frio, né? É louco. Como é que é? Tá melhor, né? Muito bom. Bom, então hoje temos... Ontem encerramos os trabalhos do Butantan, mais ou menos 18 anos, 8 anos, nós fazíamos trabalho de sexta-feira. Era sexta e sábado, então modificamos isto para o atendimento hoje. A partir de hoje, será feito aqui a parte da manhã e no Butantan na parte da tarde. Então, por isso, talvez nós temos que começar mais cedo, a partir da semana que vem. Porque lá tem que começar às 2 horas, então tem que sair daqui com espaço de tempo que eu tenho que chegar lá e fazer a palestra e comer alguma coisa. Porque espírito não deixa o corpo, não elimina a possibilidade da comida, né? Então você tem que comer, tem que... Danada isso, agora morreu mesmo. Vai desligar isso. Sobre o que vocês querem ouvir falar, hein? O que vocês querem ouvir falar? Né? Vou apresentar para você a doutora Yara. Ela é nossa médica psiquiatra, então quem precisar de atendimento de psiquiatria ou medicação, pode procurá-la, ela estará aqui a atender vocês. Hã? Então, procure a Yara. Primeiro, na casa espírita é assim, né? Primeiro você recebe sua medicação, depois a segunda dose você é chamado a produzir. Primeira dose do medicamento ela recebeu, segunda dose ela está sendo chamada para produzir. Como é que se produz a dose do medicamento? Trabalhando. Nós já temos também o número de cestas que vão ser confeccionadas para o Natal desse ano. No início, isso é o desejo dos espíritos. Isso não está descartado ainda, né? Essa possibilidade. Mas mediante o que nós temos em mãos, os espíritos pediram 15 mil cestas básicas, ou 15 mil famílias. Mas uma coisa é os espíritos pedirem, outra coisa é ser executado. Então, para essa execução, retiramos dessa cota dos espíritos 10 mil. Ficamos apenas com 5 mil. Então, está aberta a campanha de Natal para as famílias carentes do IECIM esse ano. O início será de 5 mil, mas nada impede que cheguemos aos 15 mil. Tudo vai depender do fluxo de caixa. Então, ontem chamamos a empresa que faz essa confecção de alimentos, preparamos, deixamos as coisas mais ou menos preparadas e vamos ver o desdobramento, né? Até novembro, muita coisa pode acontecer, né? Certo? Outra coisa que eu queria falar com vocês é: vence esse ano, acho, o contrato dessa casa. Eu preciso de um outro local, né? De um outro local eu preciso. A minha preferência é que seja nesta região. Gosto muito desse marco, esse monumento aos bandeirantes. Para muitos não tem significado, mas para nós tem muito significado. Então,
esse é o aluguel mais caro que nós pagamos quase R$4.000 aqui, né? Muita coisa. Então, se alguém conhecer um imóvel que tenha em condições funcional, né, de acolhimento, que possamos locar, ou mesmo se quiserem vender e for em condições, podemos até pensar em alguma coisa de compra, mas no momento seria locação. Porque a casa cresceu. Outra coisa que eu vou pedir aos dirigentes dessa casa, sobre a orientação dos espíritos, será obrigatório aqueles que assumem cargo de gerência ou de direção, será obrigatório a permanência semanal no IECIM Butantã para tratamento espiritual. Está muito solto e percebemos que os gerentes eles estão sendo alvo muito fácil, estão sendo atacados com muita facilidade, né? Então, senhores trabalhadores, né, nós, no IECIM Butantã, às quintas-feiras, são chamados todas as entidades, todas as falanges, né, que atrapalham, que buscam de uma certa forma desestabilizar, e são chamados para uma conversa, um bate-papo, né? Então temos lá um grupo de sustentação e outro grupo de médiuns de incorporação. E com muita simplicidade ouvimos a conversa de todos, os desejos de todos, ouvimos os discursos de todos, percebemos muitas vezes as fantasias dos médiuns, muitas vezes os problemas dos espíritos, né? E com muita harmonia, com muita segurança, observamos, pedimos, auxiliamos, muitas vezes somos auxiliados, né? Com muito pé no chão, porque momento vivemos em que todos, sem exceção, têm alguma coisa a pedir ou alguma coisa para doar. Mesmo sabendo que as portas dos infernos estão abertas, todos estão soltos, né? Estão soltos. Então foi um indulto geral. Então você vê aí as famílias em desequilíbrio, desestabilizadas, emocional, físico, econômico. Então é necessário tomarmos uma posição. As crianças, os velhos, os homens estão desorientados, não tem esperança, não tem fé, não tem um norte a seguir. Não tem um norte a seguir. Questão de ética e moral está em desvalorização. Você vai falar de honestidade para o teu filho, para o teu neto? Eles torcem a cara para você. Como é que vai ser honesto se existe uma onda de vandalismo? A desonestidade parte dos cargos mais significantes. Nos núcleos das igrejas, os núcleos das igrejas vêm com um expoente de descrédito, uma coisa, né? Então, é necessário, gostei do Papa, eu tenho sido, não contra a figura do Papa, mas contra a estrutura funcional da igreja, eu tenho sido muito crítico. E não vou baixar minha crítica, mas reconhecendo que hoje pegamos aquele livro Brasil, Pátria do Evangelho Celeiro do Mundo, escrito por Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando ele cita no livro a grande responsabilidade do Brasil para com o mundo, junto com os nossos irmãos argentinos. Eu, quando li aquilo, eu nunca entendi, juro para vocês que eu nunca entendi, como é que o Brasil
Tudo bem, o Brasil poderia, com o seu vasto campo de produtividade de alimentos, a sua religião, que surge com um embasamento filosófico, científico, de orientação, eu poderia até entender, mas a Argentina, como é que a Argentina iria ajudar a humanidade? De onde viria essa ajuda para a humanidade inteira no campo da religião? Eu nunca entendi. Eis, para nossa surpresa, que vem o argentino e vai se hospedar no Vaticano como o Supremo Pontífice. E tem dado ali, pode ter seus erros, pode ser o que for, mas quando ele chega na casa de Ismael, patrono do Brasil, e pede aos brasileiros que orem, que rezem por ele, aqui ele me dá uma demonstração de humano, de frágil, de homem, de seres com portadores de problemas, de dificuldade, de insônia. Quando ele expõe o seu sorriso farto, ele me remete realmente ao patrono do grande movimento alegre, feliz, de contentamento que o cristianismo já teve, que é Francisco de Assis. Tinha e tem a beleza do sorriso, da alegria contagiante. E isso me faz verificar que Jesus não nos abandonou. Não abandonou os irmãos católicos. Não abandonou as grandes falanges que norteiam a humanidade. E fico feliz por nos escombros que estavam vivendo, no caos de descrédito, de comportamentos, que tínhamos a nossa grande irmã, a grande Igreja Católica. Dentre esses meios dos escombros surge uma voz de alegria, de coesão para um movimento novo, mesmo sem ter nenhuma modificação em sua estrutura, mas o comportamento desse homem já me agrada. Me agrada muito. E vemos uma onda de otimismo nascer. Uma onda de crédito nascer. Um norte. Se vai permanecer por mais 1000 anos, não nos interessa. Nos interessa a pregação que diz. Né? E um homem que fala do ambiente que está em seu entorno. Quando o Brasil inventa esse negócio de pacificação, polícia pacificadora, ele vem a êxito dizer, e vem pontuando, se não tiver distribuição de renda, não há polícia pacificadora. Enquanto nós tivemos aí alguns irmãos viciados em usurpar o fruto do trabalho alheio, sem correção, sem punição, como é que nós podemos falar para nossas crianças de honestidade? Como é que nós podemos falar para nossos filhos, nossos netos? Falar para nós mesmos? Falar para os alunos? Como é que podemos falar? Se a impunidade impera na mão dos poderosos. Eu gostaria de não ter a tarefa de criar um movimento para alimentar 15 mil famílias, vezes 4 vai dar 60 mil. 60 mil pessoas. Né?
Eu gostaria, porque se as 60 mil pessoas tivessem com um alimento garantido, prezaríamos disso. Não prezaríamos disso. Mediante ainda a falta de esclarecimento de que Jesus modificou todo o ensinamento de Moisés. Jesus modificou quando ele fez 30 anos. Ele lê na cidade de Nazaré, na sinagoga, que é a igreja dos judeus. Ele lê o livro de Isaías, as profecias de Isaías. E nas profecias de Isaías ele diz: este livro se encerra aqui, a partir daqui será boa nova. Se esse livro se encerra ali, a partir dali é boa nova. No Evangelho nunca foi citado uma vírgula sequer na cobrança de 10% da força de trabalho dos senhores. Isto é citado largamente no Velho Testamento, mas Jesus aboliu o Velho Testamento. Jesus substituiu todos os ensinamentos do Velho Testamento para apenas 2 ensinamentos. Sabendo da nossa condição infantilizada, ele conjuga o verbo amar no tempo futuro, o verbo futuro. Amarás. Ele sabe que a gente não tem condições de amar. O nosso amar é talvez de sexo, é de apego, é isso, aquilo mais. Mas amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu irmão como a ti mesmo. Aqui estão os 2 mandamentos que finaliza todas as ciências, todas as profecias. Não existe profeta nenhum mais na terra que possa falar algo superior a isto. Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas, ao teu irmão como a ti mesmo. Aqui está contido toda a ciência, toda a filosofia, todas as profecias, todas as verdades. E ele inicia o seu trabalho fechando as páginas dos livros que fala do dízimo e impõe uma nova modalidade chamada caridade. Então, se pegarmos a lei da economia, quem deu 10 para a lei da economia deu mais do que quem deu 1. Mas ele vai ao templo e observa o óbito da viúva. Aquela que deu menos, mas deu do seu coração, deu mais do que aquele que deu um fardo inteiro, que deu apenas por obrigação. Então é nesse movimento que nasce o Espiritismo. Nós não temos o direito de cobrarmos a 10ª parte do vosso trabalho, mas temos por obrigação lembrar-lhes de que consulte vossa consciência. Se a vossa consciência lhe autoriza a ser caridoso, se a sua consciência lhe autorizar, execute. Se ainda não lhe autorizar, espere que amanhã você será autorizado por ela. Mas consulte sua consciência. E lembremos de Jesus. Quando ele vai lhe perguntar: eu te vi nu e com frio, e você me vestiu.
Eu estava com fome e você me alimentou. Eu estava doente e você foi me visitar, me levou medicação. Eu estava prisioneiro e você foi fazer-me uma visita na prisão. A tua racionalidade vai te perguntar: Senhor, eu nunca te vi nem nu, nem com fome, nem ferido, nem prisioneiro. E ele vai te responder: quando fizeste a um desses meus pequeninos, às minhas crianças, aos meus velhos, aos meus feridos, fizeste a mim. Porque ninguém vai ao Pai se não for por mim. Aí nós vamos entender. Ao mesmo tempo, ele vai também te questionar. Eu tive nu, com fome, ferido, prisioneiro, e não recebi das tuas mãos uma coberta, nem um alimento. Não recebi a tua visita, não recebi um bálsamo. E a racionalidade vai te perguntar: Senhor, eu nunca te vi prisioneiro, nem doente, nem faminto. Ele te responderá: quando mandei bater a tua porta, os famintos, as crianças, as viúvas, os leprosos, e nada fizeste, era a mim que estavas desprezando. E aqui, na análise de tua consciência, surgirá esse material. Se você quiser encontrar alguém que vá pensar: não, esse alguém não era santo, esse alguém que escreveu sobre a caridade, antes da sua postura ímpar em sua modificação, esse cara é um assassino, um utilizador das forças públicas para perseguir e ferir aqueles que não passavam pelo seu crivo da razão. Ele utilizava as forças sociais que ele comandava para impor o seu desejo, para impor a sua tirania. Esse alguém, estamos falando de Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso. E é Paulo, esse homem de grande perturbação, que escreve à comunidade dos Coríntios, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, Paulo faz o resumo desse ensinamento de Jesus, que substitui a 10ª parte do vosso trabalho pela espontaneidade, chamado caridade. E Paulo, em sua análise, diz: se eu tiver a coragem de doar o meu corpo em sacrifício, em holocausto, se não tiver caridade, nada sou. Se eu tiver a inteligência, a sabedoria de dominar todas as ciências, falar todos os idiomas do mundo, se não tiver caridade, serei como um sino de metal que bate
sem vida. Isto é uma análise de um ex-assassino, de um perseguidor sanguinário, que se transformou e entendeu Jesus. Então não existe nenhum ser encarnado ou desencarnado que não possa se modificar, não possa ser um expoente desse ensinamento de Jesus, caridade, que não possa, no meio dos livros, entre os laboratórios, exercendo o cargo de cientista, ou de religioso, ou no meio de um prostíbulo, ou no lar solitário, que não possamos fazer a caridade. A caridade se faz nas ruas, nas comunidades, no ambiente em que nos encontramos. A caridade se executa junto aos animais, ao grande reino vegetal. Hoje, quando observamos os grandes movimentos para a preservação da natureza, esses grandes movimentos estão falando de caridade para com o reino vegetal. Quando fala da preservação das espécies, falando de caridade para o reino animal. Jesus, quando fala de caridade de um homem para com o outro, Jesus fala para o reino hominal. E todos nós temos condições, ferramentas, aptidão para servir no campo da caridade. Não é necessário ser médium, nem médico, nem psiquiatra, nem psicólogo, nem professor. Mas nós muitas vezes descansamos para ad eterno, esperando que alguém nos tutele a vida. E quando entramos nessa ilusão, os prejuízos são terríveis para o nosso futuro. Não permita ser tutelado por ninguém, exceto pelos senhores mesmo. Não se permita ser tutelado por médicos, nem por psiquiatra, nem por pastores, nem por psicólogos, nem por médiums, nem por padres, por ninguém. Que existe um tutelador de suas vidas que seja apenas Jesus. Nem os espíritos. Nem os espíritos. Jesus é o vosso tutelador. O movimento de assistência do mundo espiritual, que já entenderam esse mecanismo da caridade, está também com as portas abertas e busca a todos os instantes auxiliar aqueles que pedem. Quase sempre achamos que as nossas dores são maiores do que as dores dos outros. E não é verdade. Não é verdade. Você acha que os doadores de caridade, eles não têm problemas? Não têm dores, não têm dificuldades, não têm insônia? Há um equívoco pensarmos assim. Quando o Papa pede para os senhores que orem por ele, ele está dizendo para vocês que ele é carente. A igreja está carente das vibrações humanas.
Ele está dizendo que a sua comunidade está pobre das vibrações humanas. Esperamos sempre que eles tenham comportamentos de super-homens ou dos superdotados, que eles estejam livres da condição humana. E ele diz para os senhores: por favor, não nos retire da condição humana, de necessitados, de pedinte. Quando ele disse para vocês: ore por nós, ele disse para vocês: para os economistas, os nossos cofres podem estar cheios. Para os apreciadores das artes, as nossas galerias podem estar cheias, riquíssimas em artes, em prestígios, em livros, em títulos. Mas existe uma miséria que corrói nossas almas. Esta miséria é o sentimento humanista. E onde esse cara detectou isto? Nas páginas de jornais expondo a falta de amor dos que, chamados para servir à humanidade, estupravam as crianças. Aqueles que foram chamados para proteger as viúvas, entraram em seus lares para retirá-las. O pouco apoio de fé, aqueles que depositaram em suas mãos as suas esperanças, eles o traíram com os seus comportamentos. O grande sentimento humano da caridade, observada por Jesus na viúva que depositou o único dinheiro que tinha para o movimento da caridade, este sentimento a igreja está miserável. E por favor nos ajude. Talvez não para permanecer de pé, a estrutura não se sustenta, mas que entre os escombros nasça o lírio da esperança, nasça o lírio da boa nova, nasça o lírio da fé incondicional, da fé racional. Então, como psicólogo, tenho lido nas entrelinhas o comportamento do nosso irmão argentino, que assume a direção da Igreja Católica. Tenho visto nas entrelinhas uma predisposição a uma nova modalidade, uma renovação do cristianismo. Em especial, em suas escrituras litúrgicas, quando o nosso irmão, quando o nosso amigo, o nosso parente é morto com uma arma, ele é assassinado por uma arma, racionalmente, não há por que replicarmos essa arma e fazermos objeto de nossa adoração. Deveremos seguir
os ensinamentos que o nosso familiar, que o nosso amigo ensinou. Isso sim deveria servir como base para as nossas escolas e comportamentos. Replicar a arma sanguinária que retirou a vida do nosso irmão deve ter psicologicamente um ato de repúdio. E talvez um símbolo que talvez vá cair seja o símbolo da cruz, da crucificação. É a reativação, a réplica da arma que executou o nosso mestre. Outra forma que talvez vá ser modificada seja a parte litúrgica do corpo e sangue. Racionalmente, após ser assassinado o nosso familiar, nós não retiramos o seu sangue e doamos aos frequentadores do seu velório em forma de vinho. Nem simbolizamos o seu corpo em forma de hóstia. Para a psicologia, isto é uma atitude canibalística. É um movimento canibal. Então a parte litúrgica talvez tenha que modificar. Porque ao simbolizar a arma que retirou a vida do nosso irmão, tomarmos o sangue e comermos o seu corpo, é algo que, para as novas razões, para as novas consciências, não se estabelece com muita ordem. Mas os ensinamentos dele de socorrer as viúvas, amparar as crianças, auxiliar os leprosos, esses são os seus ensinamentos, que deveriam estar pendurados em réplicas em nosso corpo e tatuado em nossos pensamentos. Sairmos do campo da simbologia para a prática diária dos seus ensinamentos. Mesmo que muitos tentem salvaguardar a tradição da cruz, não se sustenta em nenhum tribunal ou nenhuma reunião de bate-papo como esta. Não se sustenta. E o objetivo é trazer a luz da consciência adormecida em nós. Algum questionamento, não? Nenhum? Muito, pois não. A última ceia, ele fala em corpo e sangue. Como que pode? Se ele fala, como é que nós vamos entender? Pois olha,
é necessário entender Jesus, mas não replicar o corpo e o sangue. Isso é um ato canibal. Isso é um ato canibal. O que é lavar a Santa Ceia, né? Reunião entre os amigos. Auxiliar aquele que está sujo com o nosso perdão. A lavagem dos pés é isto. Não excluir aqueles que têm defeitos maiores ou diferentes dos nossos. Então, é necessário entendermos isto, para que nós não venhamos a termos esses comportamentos, que passou-se aí mais de 2000 anos, ainda prisioneiros. Agora, as consciências que fazem essa prática no ato, é declarada por alguns espíritos que o ato de fé nesta atitude, ela transporta as benesses da luz. E muitos vivem o estado de espírito muito elevado nesta comunhão. Mas estou falando aqui no campo da psicologia, campo do simbolismo. Como é que você vai explicar isso para a sua criança? É isso? Como é que você vai explicar isso para essa criança? Eu tenho ao sábado, estão em férias agora, tem evangelização infantil. E a modalidade de evangelização infantil, como foram construídas, e para a criançada de hoje, é totalmente desconecta. Não surte efeito. Primeiro que as pessoas que vão dar aula, muitos são, levando muito em consideração os nossos irmãos velhos, mas tem umas palavras, tem uma atitude totalmente desconectada da forma de pensar e da vida que tem os jovens hoje. Eu vou fazer 50 anos. Vi nessa encarnação nascer o computador, a internet, a comunicação cibernética. Isso não faz 50 anos. A minha vida virou de perna para o ar, ponta cabeça. A forma de ensino, hoje, não se vai muito às salas de aula. Os ensinamentos chegam por vias eletrônicas. A figura do professor agora é virtual. A autoridade virtual. E se você for ainda com essa estrutura falar de evangelização para criança, essa semana eu estava falando para os nossos dirigentes, vamos ter que modificar, ou eu fecho a educação infantil, ou fala a linguagem deles, ou seja atrativo, porque a criança vai na empolgação, 2, 3 finais de semana, de repente perde o interesse. São as coisas arcaicas, tudo empoeiradas, sem oxigênio novo, não tem vida. São umas histórias sem pé, sem cabeça. Você quer ver uma coisa bacana para você abrir um bate-papo de evangelização infantil? Pergunta para a criança quantos anos você tem. Você, filha, como chama? Letícia, quantos anos você tem? 6 anos. Você quer ver uma coisa aqui interessante? Letícia, você tem 6 anos. Há 8 anos atrás, onde você estava?
Onde você estava? Isto é evangelização infantil. Certo? Isso é evangelização infantil. Letícia, conhece sua mãe? Essa é sua mãe? Ela é sua mãe? É tia ou mãe? É mãe? Quantos anos tem sua mãe, Letícia? Hã? Pergunte para a mãe, quantos anos você tem? 30. Há 35 anos atrás, onde você estava? Onde eu estava? Sim. Como diziam nossos avós. Obrigada, avó. Lugar. Se eu tenho 30. Isto é evangelização. Cria alguma coisa aqui? Não. Disse para você mudar a sua forma de pensar. Lhe dei resposta? Não. Fica apenas pergunta. Ficou uma coisa vaga, né? Ficou vaga? Para quem? Não é vaga. Não. Opa! Você só tem uma porta para você sair daqui. Só existe uma porta para você sair. A vida após a morte. A nossa alma. Sim, alma, corpo, espírito, o que for. A criança tem 35 anos, não estou aqui, mas a alma estava aqui. Como é que é? Quem disse que você não estava aqui? Quem disse que você não estava vagando? Né? As possibilidades aqui são múltiplas. Percebe a evangelização infantil para onde é que vai aqui? Vamos falar do cara. Fala dele. Abra isso para uma criançada. Prepare outras perguntas. Jogue isso aqui para ele. Agora você fica falando história da carochinha para cima e para baixo. Não vai entender. Né? Não vai. Começar com história. Você falou evangelização sobre as crianças, né? A palavra evangelização chamada evangelho em ação, hein? Não, criança assim. Minha filha tem 6 anos. Só que assim, ela tem as coleguinhas dela, já tem celular, tem um tablet. Eu não tenho essas coisas pra minha filha. Minha filha, isso aqui é cultura. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é outra coisa. Né? Então, isso aqui é outra coisa. Estamos falando de outra situação, né? Então, pergunta para a meninada de onde veio, para onde vai. Abre a porta. Não existe outra saída. Não existe outra saída. Não é a geração das crianças cristais e índios? Quem disse? Eu estou criando aqui uma nova fantasia, hein? Achando que os seres, nós somos tomados aqui por um ser chamado extraterrestre, que é índico, é cristal, não sei das quantas, e não existe nada disso. Essa meninada saíram daqui para aqui, estou voltando. Né? Agora dizer que essa classe é especial, porque é de outra categoria, você está criando aqui uma categoria de primeiro e segundo mundo. Você está criando aqui os seres privilegiados. E Deus não privilegia ninguém. Todo privilégio, ela fere de morte a justiça, que é a base do amor. Quem quiser entrar nesse barco aqui para fazer turismo psicológico, criança, índico, e não sei das quantas, cristal, conversa. Quer dizer, temos aqui uma super categoria. Olha, isso aqui é uma das mais bárbaras conclusões que a gente chega. É transferir as nossas mazelas
para o outro, para que o outro resolva. Eu estou liberto, isso aqui será cuidado pelas crianças cristais, pelas crianças índicos. E a nossa responsabilidade? E as nossas responsabilidades? Eu me isento e coloco nas costas das crianças? Não. De forma nenhuma. Somos nós. Somos nós. Ontem estava falando sobre desencarne. No dia que eu desencarnar ou morrer, ou o que que seja, eu não vou no meu velório. Não vou. Não vou porque não tem tempo. Enquanto vou escolher um ou dois de credibilidade que possa tomar conta do corpo, e vou pegar os demais e iremos trabalhar. Me mande uma carta dizendo onde é que está, que eu vou mandar fazer outra coisa lá. Jaz aqui lá, Chiqueiro de Oliveira, muito a contragosto. Certo, meninada? Então, pulso, não permita, não dê a direção de suas vidas a ninguém, nem a medicamentos, nem a psicólogo, nem a psiquiatra, né, doutora? Nem a médicos, nem a padre, nem a médium, nem a espírito, nem a nada. É os senhores e os senhores. É duro pensar, né, filha? É duro. Quem gosta de trabalhar aqui? Gosta mesmo? E os demais? Quem quer acertar na loteria aqui? Todo mundo? Para fecharmos aqui o campo da caridade, diz que tinha um amigo que não era muito amigo do trabalho. E ele resolveu fazer uso das facilidades que o dinheiro proporciona. Tudo bem, vai. E ele buscou, de uma certa forma, no campo da magia, mandou consultar um médium se haveria possibilidade de fazermos um pacto com os seres das trevas. Mas para qual era o pacto? Para ganhar dinheiro. Queria gozar a vida. Então, no dia marcado, claro que isso aqui é uma história. No dia marcado, na sexta-feira 13, meia-noite, ele foi para a encruzilhada. E lá, chamou o nome do bendito. E ele apareceu. Ele tomou um susto. Ele disse: olha, você? Claro, sou eu. Mas eu estou esperando que venha alguém aqui cheirando a enxofre, com chifre, que tenha pé de bode, casco de burro. Mas você é um loiro, olhos verdes, olha o seu sapato, é croma-limão, a sua roupa é de linho, inglês, seu terno costurado parece para as mais finas mãos suíças. O seu perfume é francês. Estou decepcionado. Ele disse: não se decepcione. Esta figura que você está descrevendo é as figuras descritas por Dante e por outros que descrevem os seres infernais. Mas os tempos mudaram e nós temos que nos modernizar. Se nós nos aparecermos, nós aparecemos como foi descrito por Dante,
nós não vamos ter nenhum cliente. Então, para termos fregueses, temos que nos vestir, nos modernizar. Talvez não apareceu lá com um Rolex, nem um tablet, nem um celular, nem talvez, mas mais um pouquinho vai aparecer assim. Bom, e qual é o acerto? O acerto é: eu quero dinheiro. E o cara disse: então vamos fazermos o nosso acerto aqui. Eu vou lhe dar dinheiro e a sua penitência é gastar tudo que eu lhe der. Ele disse: caramba, né? E começa quando? Começa hoje. Amanhã você vai ao seu banco, você vai ter uma surpresa. Ele ficou feliz da vida, está acertado, pronto. E ele foi para casa, dormiu. 5 horas da manhã estava lá a gazarra na porta dele. Estava o dono do banco, o presidente do banco, a diretoria do banco, uma equipe dos melhores economistas em aplicação de dinheiro. Ele disse: de forma nenhuma, é tudo que eu não preciso é disso. Não posso ganhar dinheiro, tem que gastar. Resumindo um pouco a história, no primeiro mês gastou tudo. Segundo mês, terceiro, quarto, quinto. O problema é no 7º mês. Os casais, o problema é o 7º ano. Né? E esse aqui o problema é o 7º mês. Né? Bom, no 7º mês sobrou a merrequinha. Daria para comprar talvez uma quentinha para um dia de frio, daí para alguém com fome, com frio da rua. Ele disse: caramba, sobrou, né? Mas eu vou discutir com ele, porque todo contrato deve ter lá uma cláusula que venha que a gente possa mudar isso aqui. Uma apelação. Só que ele esqueceu que a última cláusula está lá escrito: execução sumária. Quando ele encontrou com o capeta, disse: agora vamos me ajudar lá embaixo. O fogo já está aceso, está tudo pronto lá embaixo. Vai comigo, né? Essa roupa bonitona, vai tudo ficar por aí. Vamos lá para baixo. Porque agora você é nosso. Ele tentou argumentar sem sucesso. Bom, não tem mais acerto. Um pôs a mão no ombro do outro, desceram os dois conversando a escada caracol que ia dar lá nas profundezas do inferno. No caminho, o capeta disse para ele assim: olha, existia uma porta. Se você fosse mais esperto, nem você, nem nenhum rico da terra viria para o inferno. O cara empurrou no capeta e disse: que negócio é esse? Por que você não me falou isso antes? Não, como negociante eu não vou ensinar nossos truques aos nossos fregueses, né? Você vai com a gente. Então ele disse: olha, já que eu estou perdido mesmo, me conte a história disso aqui, né? Qual era a porta? O capeta lembrou de Jesus e disse: a caridade. Se você tivesse feito caridade, você jamais estaria aqui comigo. Eu teria perdido essa. E todos os homens ricos da terra jamais iriam frequentar os infernos. Veja o poder, claro que isso aqui é uma história, desse grande ensinamento de Jesus. Quem dá dízimo pode ir para o inferno? Pode, sem dúvida. Agora, quem faz caridade, lembra-se de Paulo de Tarso: fora da caridade não há salvação. Certo, moça linda? Você vai me responder isto? Onde você estava 8 anos atrás? Hã? Tranquilo por aqui? Paramos por aqui então? Alguém quer falar alguma coisa? Hoje estou vendo rosas brancas ali, né, Ide? Não, hoje o
Tem rosas aqui. Tem lírios. Copo de leite isso aqui? Sim, isso aqui é leite de soja, né? É da família do rei. Mãe não é rei. Na realidade, essa flor, eu não sei o nome, foi o carregador que trabalha para mim, que ele vem de madrugada, ele mandou de presente para por aqui na casa. Oh, que beleza, né? Bacana. Doutor Ivail está bem? O Ivail é o Filho de Deus que acorda de madrugada e é ele que doa as frutas para vocês levarem para casa. A feira de vocês é essa alma que ajuda, né? E a partir de quinta-feira, o senhor Ricardo, o senhor Jean e outros trabalhadores precisam ir às reuniões de desobsessão, certo? Para que vocês possam se sustentar. Você também, né, filha? Mexe com doido. Tem que. Yara é daquelas raras almas que nós encontramos no deserto. Só Jesus que ajuda mesmo. É. Deixa com doido lá, que só Deus tem que dar força. Ô Yara, a sua área é clínica? Muito bom. Então, quem quiser se consultar com a doutora Yara, nossa psiquiatra, pode fazer uma solicitação aí para... Viu, Ricardo? Faça uma consulta com a psiquiatra. Certo? E dê assistência a ela, que daqui a pouco você vai ver ela e o paciente, você não distingue quem é quem. Né? Já é assim, né? Muitas vezes no consultório a gente fica... Eu acho que eu não fico louco. Quem fica louco é os pacientes e os funcionários. Estão tudo louco. Hã? Não, mas eu acho que a única coisa que difere entre eu e os pacientes é que eu estou com a chave na mão. É uma das coisas mais belas no mundo é você poder trabalhar, aprender algumas técnicas, né, de auxiliar os outros. É muito bom ver alguém que estava sofrendo e você ser uma ferramenta de retirada do sofrimento. E muitas vezes somos mal entendidos, mal compreendidos. Porque o paciente, o que ele mais quer é que nós encontremos um diagnóstico para ele. E não tem, né? Muitas vezes ele está perdido dentro de si mesmo e eles querem de qualquer forma um diagnóstico, um remédio. Tudo que ele gostaria. E quase sempre não é dado. Outras vezes eles afirmam que não tem nada e tem tudo. Outras vezes afirmam que tem tudo, não tem nada. Muito bem. Alguma pergunta, Ricardo? Tranquilo? ID? Cláudia? Tudo em paz? Ian? Vai eu? Sérgio? Nossa Índia, nossa negra velha? Com você? Estou falando. O quê? Tá o quê? O que ele falou? Não por muito tempo, né? Tu vai ficar surda. Ai, brincadeira. Então tá bom, meninada. Então, pedimos aos irmãos que ajudem essa casa, Corpo de Trabalhadores e eu acho ele que ele sempre tem parentesco com um Lampião, não é Vigolino, não, é Vitorino.
acho sempre que você é vigulino. Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Essa reunião de quinta-feira de desassociação, foi muito bem. Claro. Todos os postos de trabalho, todos os trabalhadores, todas as direções, todas as gerências, né? Lá no Butantã, às 8 horas da noite. 8 e 1 não entra mais, nem Jesus. Porque ele nunca chega atrasado. Certo? Tranquilo? Hoje a Dani não veio, aliás veio, mas deixei na casa da irmã para fazer. Mulher tem um negócio interessante, entendeu? Elas têm épocas, né? Mulher são de época. Época que é muito religiosa, tem época que ela é muito cozinheira, tem época. Mas é verdade. Tem época que ela é muito cri-cri, né? Tem época de apaixonada, tem época de. Né? Época de ciúmes. Né? Eu acho que são os espíritos obsessores que pegam. É capaz. É capaz. Eu, quando estava fazendo cabeceira, eu falo, ele baixou aqui, eu sou cozinheiro. Lelê baixa, a época de arrumar a casa, a época da arrumação, a época de tudo. Na época de arrumar a casa, fala, baixa ali. Muito bem. Estou feliz com a casa, com o movimento da casa, com o futuro do IECIM. Muito pé no chão, muito coeso, o grupo está coeso. Passou por algumas, mas isso é natural. E é importante para a mãe permanecer trabalhando. O que eu quero fazer da minha vida? Acho que eu já me perguntei muitas vezes isso. O que eu quero fazer da vida? Quero continuar como psicólogo? Acho que não. Tem muita vocação a psicólogo, não. Será que eu vou... Será que... O que você quer fazer da vida? Continuar com alguns negócios? Eu não tenho muito tato para negócio. Mas tem uma coisa que eu sou apaixonado. Sou enlouquecido. E eu farei isso aqui com todo o prazer da vida. Eu gosto do ser humano. Eu gosto disso, né? Vou desencarnar dessa forma, né? Batendo papo, conversando, um contato com o doente. Eu gosto disso. Meu maior prazer na vida, fazer o que faço, isso aqui. Esse é o meu grande prazer. E espero que Jesus tenha... E Ele tem muita bondade, né? Espero que vocês tenham boa vontade e se proporcionem a essa grande beleza do trabalho para o próximo. Não precisa ser dessa casa. Vá na igreja aqui, né? Vai a alguns centros, mas seja útil. Seja útil. Que vá cuidar de uma velhinha, que tal sua vizinha, um parente, né, que vá sempre com boa vontade. Ah, mas eu não tenho espírito que vem. Não, se você tiver boa vontade, Deus manda os espíritos ao seu encontro. Deus manda. Então, o que mais necessita na Terra é homens de boa vontade. O que temos em abundância? Homens de má vontade. O que é escasso? Homens de boa vontade. Quando falo homens, falo da espécie, falo do gênero, né? Certo? Mulheres, né? Gosto muito das mulheres. Encontro no mundo espiritual seres com os dotes femininos muito avantajados e de uma disposição extraordinária. Como é bacana ver pessoas se importando com nossa dor, com o nosso bem-estar, com a nossa sociedade, com o futuro. É muito importante. Saber que os nossos parentes não morreram, né?
Os nossos amigos não morreram, continuam firmes, né? Com autoridade, o esforço de produzir o melhor. É que nós temos uma ideia muito fantasiosa de que o morto sabe tudo. Não sabe, ele tem as suas limitações. Precisa de estudo, precisa de aparelhamento, precisa de escolas, de aperfeiçoamento, tanto quanto os nossos filhos, né? Ou tanto quanto nós. E é essa força que interliga. Uma das sessões extraordinárias que vi foi a sessão de quinta-feira de desobsessão. O fluxo de doentes que chegavam e partiam após contato com aquele manancial de luz, em contato por segundos, a metamorfose, a transformação. Ao chegar, as grandes falanges chegando, passa pelo atendimento e sai pelo outro lado já beneficiado, já encaminhado. Isso é extraordinário. E nós achamos sempre que são seres extraterrestres, seres... Não. São seres bondosos, são amigos. Você vê as fabulosas forças dos negros velhos, dos índios, dos padres, foco de luz que surge do peito dos pastores, das mulheres, o foco de luz que surge das mãos, a mente educada em profunda sintonia com o alto, seu grande cabedal de transformação. É muito bonito, muito bom e muito saudável. Isso renova as nossas esperanças, mesmo vivendo em estado de caos, né? Você olha racionalmente a nossa sociedade, você vê Jesus, só algo do invisível que pode renovar as esperanças, colocarmos em um novo trilho. Pergunta para um jovem o que você quer ser na vida, né? Qual é o seu caminho? Está perdido. Poucos podem dizer isso que eu falei para vocês. Sei o que quero, sei o que gosto, já descobri minha grande vocação na Terra. Pouquíssimas pessoas podem responder isso. Pouquíssimas. Certo, meninada? Felipe, alguma? Não, tudo tranquilo. Tranquilo, né? Muito bem. Alguma pergunta, não? Nenhuma? Bacana. Então vamos interromper isto, certo, Felipe? Se quiser fazer um estágio lá no Ceasa, aquela vaga ainda está aberta, tá? Não remunerado. Como é que é a vaga mesmo? Não, que tem um rapaz lá que veio do Ceará para fazer estágio lá no Ceará, e ele trabalha meio período e faz estágio lá no Ceará, e à tarde ele trabalha no posto, justamente é um posto pirâmide. Então o pessoal perguntou onde tem agrônomo, não era um posto pirâmide. Viu, Felipe? Essa tirar toda a indumentária, né? Cadê Pedro? Não tem a mademoiselle? Tem mademoiselle? Ô Índia Vera, você tá brava por quê? Tá com frio? Acenda uma fogueira na oca, a toca. Hã? Você tá bravo?
Então tudo isso é figura? É firme, menino. Tá tudo. Quem disse? Milagre acontece, meu filho. Ai. Ricardo, eu liguei para o senhor. Ele falou com você? Não. Não? Não é um terreno aqui ao lado? Não tem a tapeçaria. Eu tenho intenção ou alugar ou comprar uma parte dele. Aí liguei para ele, no dono, e disse que é ele mais duas irmãs, né? Aí disse que precisa talvez fazer desmembramento e ele vai falar com as irmãs, se as irmãs vêm. Tapeçaria aqui. Ah, seu João? Não sei se é João. Ele já queria deixar. Mas se aquela loja não é pequena? Terreno. É o terreno, né? Aquela loja ele vai deixar. Vai deixar, se for deixar, a gente quer a loja, alugamos a loja e o terreno. Terreno na praia. Né, Diana? Depois você faz lá um site também para a minha clínica. Site para São bastante trechos. Aceitamos emprego. para quê? Não, o seu emprego já está garantido lá no céu. Ele é não remunerado, né? A gente precisa. Quem disse que você vai ser remunerado? Hã? Não, é remunerado. Trabalha 6 meses sem sequente grande, aí depois o salário mínimo é garantido. Muito bem. Gosto desse ambiente descontraído do centro, sabia? Essa coisa familiar, né? Amiga. E B, prece de abertura, os trabalhos. Agradecemos ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade de trabalho. Agradecemos a presença da espiritualidade. Agradecemos ao nosso querido doutor Adolfo, doutor William, ao Padre José Maria, a todos os tutores que aqui vêm para socorrer as pessoas que necessitam de um tratamento médico, físico ou espiritual. Obrigada por Deus, obrigada por toda a equipe que trabalha nessa casa, todos os trabalhadores, obrigada aos assistidos que vêm, que possam levar em nome de Jesus conforto nos seus males espirituais ou físicos, possam levar a energia dessa casa para os seus lares, que possam ser abençoados em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigado. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.